Oi pessoal, eu sou o David Oliveira e tá começando mais um Cachola TV. Bom pessoal, hoje a gente tem um tema importante para falar aí, né? A gente vai falar um pouco sobre o Cavaleiro da Lua, essa série que acabou de encerrar aí na Disney Plus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Não se esqueçam aí já de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente, certo? Então não se esqueçam disso e bora lá! Vamos para algumas tecnicalidades primeiro, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre quem criou a série, né? A gente tem aí o showrunner, o Jeremy Slater. Ele é o cabeça aí por trás da série. Nós temos aí na trupe de diretores, né, o Mohamed Diaby, o Justin Benson e o Aaron Moorhead. Né, eles três estão aí encabeçando a maioria dos episódios, né, eles que estão aí por trás da maioria dos episódios. Queria falar um pouco mais sobre o Mohamed Diaby, que é um diretor extremamente importante, né? Tem aí na sua temática de filmes o Egito, né? E as questões sociais relacionadas a esse mundo árabe, né? E, se eu não me engano, ele tem um filme chamado Cairo 678, que retrata aí, fala sobre 3 mulheres egípcias que sofrem aí algum tipo de assédio. Aí mostra como que elas são, como elas tentam lidar com a situação e como que o próprio povo lá lida com esse determinado tipo de situação. É bem interessante, né? Se vocês quiserem depois dar uma procurada. E foi bem interessante a escolha dele aí pro Cavaleiro da Lua, porque basicamente tem uma temática egípcia, né? E é interessante que a gente tenha algum diretor que tem algum contexto cultural relacionado à obra, né? E aí já fica a dica para vocês. No elenco, a gente tem o Oscar Isaac. Ele interpreta o Mark Spector, que é um mercenário judaico-americano. É um dos poucos heróis aí que tem na sua etnia, aí, a etnia judaica, né? E isso é bem interessante, inclusive nos quadrinhos isso já era falado na época, né? Basicamente um herói que tinha essa nacionalidade, entre aspas, essa descendência. Ele é um mercenário que sofre aí de distúrbio dissociativo, né, de identidade. Distúrbio dissociativo, né, de identidade. Não. E inclusive aí ficam aparentes as outras personalidades dele, né? A gente já tem contato aí logo no começo, né, com o Steven Grant, e mais pro final a gente vai falando um pouco sobre a outra personalidade que ele tem, que nos quadrinhos já era conhecida, mas na série ela só fica conhecida a partir do episódio final praticamente. Uma coisa interessante é que o Oscar Isaac ele tentou colocar em cada um dessas personalidades características diferentes que determinassem que aquelas personalidades é como se fossem outras pessoas realmente, é o que é mostrado durante a série. O Mark, ele é um típico herói americano, sabe? Ele é bom de luta, ele é realmente um mercenário, lida com armas e ele usa essa força, né? Um herói de ação, como diria o diretor, né? Ele é um herói de ação brutal desse herói americano. Já o Steven Grant, ele dá um sotaque meio britânico, um sotaque meio esquisito para ele, né? É um sotaque britânico meio esquisito e ele é um cara todo retraído, que está buscando por algum tipo de ligação com as pessoas, né? E no final das contas, né, vai sendo maltratado por diversas pessoas nesse tempo, né? Ele trabalha numa loja de presentes dentro de um museu e lá ele tem todo o contato com com a história egípcia. E ele é extremamente inteligente e focado nessas áreas. E a gente tem a outra personalidade que ela não mostra muito dela, mas a gente tem aí as características que ele tenta implementar. Ele fala espanhol, a gente não entende muito bem por que essa outra personalidade do Mark existe, né? A gente só sabe que ela é mais brutal. Em alguns momentos da série a gente vê ela aparecendo e
cometendo aí alguns assassinatos meio brutais. Nós temos aí a May Calamawy, né, que é uma atriz, se eu não me engano, ela é árabe palestina. Ela foi escolhida aí, né, para interpretar a esposa do Mark, que mostra aí toda a força da mulher árabe, né, e que tem essa pegada forte. Ela não tem um estilo limpo de luta, ela tem umas características assim meio de brigadora de rua, só que ela é uma arqueóloga, aventureira, extremamente inteligente, e ela consegue lidar com tudo, sem o Mark, inclusive. Ela é extremamente forte, poderosa. No final ela ganha aí, ela acaba se tornando aí o avatar de Tueres, uma das deusas do Egito que a gente vai conhecendo ao longo da série. E ela traz essa força, e é interessante porque pegaram uma mulher que consiga representar aí as mulheres do Oriente Médio, né? Essas mulheres que têm uma vida sofrida em alguns casos, né? Mas mesmo assim são fortes, são lutadoras, são batalhadoras, e essa representatividade foi muito trazida por conta do diretor Diaby. E o Jeremy Slater não queria, desde o início, né, que a esposa do Mark, como é nos quadrinhos, fosse uma mulher caucasiana. Então ele já traz aí essa questão para dentro da série, que é muito interessante, né? O próprio Oscar Isaac, ele já tem uma origem, acho que é guatemalteca, né? E já traz aí uma parte de representatividade aí para dentro da série. Nós temos também interpretando aí o Khonshu, né? O Fahid Murai Abraham. Se eu não me engano, ele que faz a voz do Khonshu, né? Que é o deus egípcio da lua. Ele que aparece e transforma o Mark no seu Cavaleiro da Lua. Nós temos aí como principal antagonista o Ethan Hawke, né? Ele faz aí um fanático religioso, né? É o líder, né, de uma seita religiosa aí relacionada à deusa Ammit, que é outra deusa egípcia que a gente vai vendo aí durante a série, e ele realmente tem esses traços aí desses líderes de seitas religiosas. A gente vai vendo aí ao longo da série como ele vai falando, como ele vai gesticulando e fazendo as pessoas acreditarem no que ele acredita. Ele tem essas características. O Ethan Hawke, ele estudou diversas pessoas que têm esses cargos de liderança, e normalmente são esses líderes malucos, né, que criam essa paixão nas pessoas e acabam levando elas por caminhos extremamente complicados, né? Ele teve uma infinidade de influências para fazer esse papel, né? E dentro dos personagens históricos que ele escolheu, existem vários que estão ligados a essa parte, né? Líderes religiosos, de seitas, líderes políticos. Então ele tentou pegar bem essas características e colocar no papel dele. Ele que é o antagonista da série, né? E contra quem o Mark vai ter que lutar até o final, né? Eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os nomes, né, tanto os roteiristas ou todo mundo que trabalhou na série. Eu acho interessante a gente mencionar essas pessoas aqui. Eu vou falar basicamente desses porque são os que mais aparecem, mas existem aí outros personagens e outras pessoas trabalhando nesses papéis, inclusive brasileiros. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Se vocês tiverem alguma curiosidade, é só dar uma olhadinha lá embaixo depois. Piu, piu, piu. Só pra gente dar uma sinopse rápida, né? O Mark, ele é um mercenário norte-americano, né? E ele acaba se envolvendo aí em uma treta no Egito. E nessa treta no Egito ele toma um tiro e isso próximo aí ao templo de Khonshu. Khonshu aparece e faz um acordo com ele para ele se tornar aí o seu Cavaleiro da Lua, e com isso ele acaba sobrevivendo a esse fato e acaba se tornando aí esse herói. Vai lutar contra outros deuses egípcios, vai lutar contra o Ethan Hawke aí, que é um fanático religioso, e a sua seita, a Ammit. Mas basicamente a série ela se norteia aí na história do Mark e o seu problema, né, de TDI, né, que ele tem aí transtorno dissociativo de identidade,
que muitas pessoas falam, né, como múltiplas identidades, né? Então ele tem esse problema e além de lidar com isso, ele está envolvido em toda essa treta do Egito, os deuses, uma parte meio mística, né, relacionada a isso, né? Junto com a Mei Calamawy, que é a Layla, né, na história, ele vai junto com ela tentar lidar com esses problemas aí relacionados a esses deuses. A Amit, ela é uma deusa que tenta punir as pessoas mesmo antes delas cometerem algum crime. É meio precog a coisa, né? E para evitar que as pessoas recebam esse tipo de punição ou sejam mortas, né, e devoradas aí por Amit, o nosso querido Mark vai ter que dar um jeito na situação e lutar aí contra a seita maluca aí do Ethan Hawke. Piu, piu, piu. Só para vocês entenderem um pouco, né? O Cavaleiro da Lua, ele é uma história em quadrinhos que apareceu primeiramente aí numa revista chamada Lobisomem, se eu não me engano, Lobisomem 32, é um outro personagem aí da Marvel. Ele é a primeira aparição dele, ele é contratado para caçar o lobisomem, né? Foi criado em 75 ali pelo Doug Monte e o Don Perlin. O Perlin, deve ser isso, eu não sei o nome. Né? Foi criado em 75. Quando ele veio aqui, ele veio pela editora Rio Gráfica, né? Veio na década de 80, depois ele mudou para a editora Abril, né? Na editora Rio Gráfica ele tinha o nome de Lunar, o Cavaleiro de Prata. E aí quando ele veio para a editora Abril, aí sim ele recebeu o nome de Cavaleiro da Lua. Hoje em dia é a Panini que, acho que se eu não me engano, a Panini desde 2007 que vai criando as revistinhas aí do Cavaleiro da Lua. Ele é um dos poucos heróis aí com origem judaica, né? É uma coisa interessante dele. E ele também teve um relacionamento com a personagem Echo. A Echo ela já apareceu em Gavião Arqueiro. Eu não sei se eles vão ter alguma relação aí durante as outras séries. Isso aconteceu nos quadrinhos, né? Ele teve aí um lance amoroso, inclusive, se eu não me engano, uma das únicas pessoas que ele amou. Uma coisa interessante nos quadrinhos é que ele não tem transtorno dissociativo, né? Não sei se em todas as revistas funciona assim, mas a princípio ele só tinha outras identidades para poder investigar melhor as coisas. Ele era meio que o Batman, assim, né? Apesar dele ter a influência aí do Deus da Lua, ele tinha um traje especial, que era um traje tecnológico, e se eu não me engano, acho que ele tinha só alguns atributos que Khonshu dava para ele, como força física, uma força física maior, ele não podia ser morto por alguns tipos de coisas, alguma coisa assim. Não é como na série, que ele é tratado como uma coisa mais mística mesmo, né? O traje dele é um traje cerimonial do Khonshu, e aí vai mudando, né? Quando ele é o Senhor da Lua, quando ele tá com a personalidade do Steven Grant, ele fica todo com terninho, engomadinho, né? Já com o Mark, ele tem ali um traje cerimonial. Isso na série, tá? O Steven Grant, que é essa outra personalidade dele, que eu já comentei um pouquinho antes, ela é uma personalidade que, quando ele se transforma no Cavaleiro da Lua, ele não vira o Cavaleiro, né? Ele vira o Senhor da Lua. Piu, piu, piu. Pra série, né? A gente tem aí, primeiramente, né? No primeiro episódio, a gente tem aí a gente conhece o Steven Grant. A gente ainda não entende bem quem é o Mark Spector, apesar do Mark ser a personalidade principal, né? No caso, não seria a personalidade principal. Ele seria... o Mark teria essas outras personalidades, o Steven Grant e o Jack Lockley, que é a outra personalidade aí do Steven, que aparece só no final da temporada. No primeiro episódio, vai conhecendo o Steven, vai vendo as questões dele com o mundo. Ele trabalha aí numa loja de presentes no museu, ele é maltratado pela maioria das pessoas, ele não entende algumas coisas que vão acontecendo com ele, né? A gente vai seguindo ele aí nesse percurso normal. Aparentemente ele tem alguns problemas com sono, e depois a gente percebe que não é bem isso, né? Que tem a ver aí com a troca de personalidade que ele tem entre ele e o Mark e o Jack Lockley, apesar de não mostrar isso no início, pelo menos não com o Jack, né? Mais com o Mark. Um determinado dia ele acaba dormindo e acorda em um lugar, acho que da Áustria,
Lá ele se envolve aí com esse pessoal do Arthur Harrow, dessa seita. É a primeira vez que ele lida ali com a seita de Amit, né? E alguns fatos vão acontecendo ali durante o primeiro episódio que vão culminar nele entendendo quem que existe alguém por trás disso, que ele não está entendendo muito bem quem é, e aí sim que o Mark se revela para ele e algumas coisas vão sendo explicadas, né? E é a primeira vez também que a gente vê o Cavaleiro da Lua em ação ali, bem no finalzinho do primeiro episódio. Já no segundo episódio, o Steven ele acaba conseguindo invocar o traje em um determinado momento, né? Um momento que ele está ali precisando, se ele não invocasse ele iria morrer, então ele simplesmente consegue invocar o traje, e aí a gente vê a primeira aparição aí do Senhor da Lua, que é diferente aí do Cavaleiro, que o Cavaleiro é só quando ele está na persona aí do Steven, do Mark Spector. Agora uma pergunta bem interessante, né? A gente não vê ali o Jack Lockley usando a armadura, né? Usando ali um manto do Khonshu. Será que ele tem uma armadura específica? Será que ele usa um traje diferente do Mark e do Steven? Boa pergunta, hein? Qualquer coisa deixem aí nos comentários, né? Basicamente, toda a situação ali ela vai se resolvendo porque o Arthur Harrow está atrás ali de um objeto que indica qual é o local do túmulo de Amit, né? Porque ele quer libertar essa deusa egípcia para poder trazer aí alguma ordem que na cabeça dele funcionaria como uma determinada ordem para o mundo, né? O Arthur Harrow ele já foi Cavaleiro da Lua, ele já foi aí um avatar de Khonshu, e depois esse avatar passa a ser o Mark, né? Nesse meio tempo, o Mark e o Steven eles estão numa relação tempestuosa ali, complicada. O Steven não sabia que era casado. A Layla aparece aí no segundo episódio. Ele acaba vendo quem que é ela, meio que se apaixona também por ela, e aí vira uma treta ali. O Arthur acaba conseguindo o objeto de novo, né? Conseguindo esse objeto, esse sinalizador aí do túmulo, e eles vão parar no Egito, atrás da tumba de Amit. Tanto os personagens aí, o Arthur e a sua trupe aí de gente doida, quanto o Cavaleiro da Lua. Chegando no Egito, Khonshu tenta invocar ali um conselho de deuses. Esses deuses, a gente já está falando do terceiro episódio mais ou menos, esses deuses eles são o conjunto de deuses egípcios. A gente tem Osíris, Ísis, e alguns deles aí aparecendo nesse episódio, e claro, né, com seus avatares. Os deuses egípcios eles não têm influência no nosso mundo, apenas eles conseguem fazer isso através dos seus avatares. Aparecem ali os avatares de cada deus, eles Khonshu tenta dizer o que o Arthur está tentando fazer, mas essa galera não acredita nele, e ele acaba meio que sendo forçado a usar de outros meios ali para poder encontrar a tumba de Amit e impedir o Harrow. Khonshu acaba sendo aprisionado no final desses episódios, e o que nos leva ali até a tumba, né, que seria o quarto episódio, se eu não me engano, e dentro da tumba eles encontram, né, a peça que faltava para a libertação de Amit. Quem encontra primeiro é o Mark. Existe uma luta ali e o Mark acaba levando um tiro e morre. Vai parar ali no Afterlife, né? Só que o Afterlife é egípcio, né? E nesse Afterlife a gente vai para o quinto e maravilhoso episódio, que vai falar basicamente de como o Steven surgiu, né? Por que o Mark teve que criar essa persona do Steven, e a gente vê todo o conflito que o Mark tem quando criança. Ele tinha um irmão, ele acaba perdendo esse irmão em um acidente, uma coisa horrível, e a mãe acaba culpando ele por conta disso, e nessa culpa a mãe acaba
maltratando ele, espancando ele, e para ele fugir, escapar dessa coisa, ele cria ali o Steven e essa idealização de uma vida mais normal, o que não acontece muito bem, né? Todo episódio 5 ele é bem construído, ele é todo fechado. Cada passo que ele dá, cada item que ele vai mostrando, dentro desse episódio ele retrata ali a passagem do Steven até o que seria o lado, o paraíso egípcio, que seria os campos de junco, né? Ou se ele ficaria preso ali no Tiat, que seria os campos de areia ali, o deserto, né? Que seria, entre aspas, meio que o inferno. Acho que talvez a gente poderia falar assim, que ele ficaria aprisionado ali para sempre, né? Ele nunca entraria ali pro lado bom, né? Do pós-morte. Dentro desse barco ali, ele acaba enfrentando todo esse lado dele, desse quinto episódio, numa idealização dele, né? Ele cria dentro da cabeça dele, que seria um manicômio. Porque como ele tem esse transtorno dissociativo, ele acha que é maluco, né? E nada melhor do que essa ideia de lugar onde ele vai resolver esses conflitos. O mais interessante é que o doutor seria o próprio Harold, né? Com um bigodinho esquisito, mas o próprio Harold. O Harold também tem essa pegada meio de doutor ali, né? Meio... Ele tem essa influência tanto dessa questão mística e religiosa de um líder de seita e essa parte de um cuidador, de um cara que quer uma mudança, né, no psicológico. Isso acaba sendo retratado na série. Esse quinto episódio, ele é um episódio muito forte, né? Ele traz aí diversas sensações estranhas, né? Porque essa parte, como ele lida aí com os problemas dele de infância, são muito complicados e extremamente interessante pro personagem. É uma das melhores séries, com certeza. Eu acho que isso é bem delineado nesse quinto episódio. No sexto episódio a gente já tem o encerramento aí, né, a conclusão, com uma bela luta, né, como sempre, e a gente também aí tem a participação da Layla como um avatar de Tueris, a deusa que ajuda o Mark aí nos campos de junco, né, nessa fase aí, ela que leva aí os seres para o pós-morte, né, ela que guia ali as almas dessas pessoas e acaba ajudando eles, né? E a Layla fica aí com um uniforme à la Mulher Maravilha, né? E o uniforme dela é muito maneiro e ela ajuda ali o Mark no final e nas lutas finais. Existe essa parte aí porradeira. E para fechar com chave de ouro, a gente tem a aparição do Lockley, né? Meio que o Khonshu tem aí um pacto com Lockley e... bom, a saga continua, né? A gente vai ver esse personagem aí em outros lugares com certeza, mas a série vale extremamente a pena. O quinto episódio é maravilhoso. A gente tem ali toda essa ligação do Mark e do Steven que vai sendo construída e depois sendo fechadinha ali, com eles meio que se unindo numa coisa só, né? Se unindo em uma coisa só, assim, lidando um com o outro, lidando com essas personalidades, porque no começo é uma maluquice, né? Porque os dois desejam ter o controle do corpo e depois eles meio que se aceitam. Eu acho bem interessante a série nesse ponto. E o quinto episódio é muito bem construído e fala muito bem dessa parte, né, e dessa construção de trauma do Mark, o que meio que ajuda ele a se curar um pouco, né, dessa loucura, certo? A Layla, ela tem um fator essencial em toda a série. Eu já quero mencionar aqui, ela é extremamente boa atriz, né, a Meika Lamaui, e ela faz um personagem brilhante, essa aventureira arqueóloga. Muitas partes da série a gente vê essa ideia meio Indiana Jones, assim, que é muito legal, assim. A série é realmente muito bem feita, né, e realmente a gente consegue trazer aí esse universo de heróis e temas tão fortes acompanhando esses heróis, né?
e isso é mostrado bem na série. Para mim, ela fica entre uma das melhores séries da Marvel, com certeza, né? E ela é disponibilizada aí pela Disney Plus. Então já fica a dica aí para vocês. Beleza, pessoal? Piu! Bom, pessoal, vamos pro final aqui do vídeo. Eu já vou deixando aqui o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal. Acessem o nosso site, o www.cacholanerd.com.br, o nosso podcast. Então, deem uma olhadinha lá. As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, né? Tanto o Instagram quanto o Twitter. Acessem e nos sigam, façam comentários, falem aí o que vocês acharam da série, certo? Eu fico aqui no aguardo e, é claro, né? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!